vai falar sobre saúde, eu vou tentar trazer aqui para vocês uma proposta de reflexão, tá? Entendendo o que realmente a saúde significa para você, qual é a visão que a gente pode ter agora, pós-pandemia, após aí uma série de mudanças, o home office, né? Muita coisa aconteceu nesses últimos anos, e a gente repensar, né? A gente parar realmente e pensar no que a saúde hoje significa para a gente, vai ser um passo importante para o resto das nossas vidas. Então, a ideia é terminar essa palestra com vocês realmente respondendo essa pergunta: o que saúde, o que isso significa para você? Pode passar, Hélio. Então, a gente vai falar sobre o que é saúde, as dimensões da saúde, como promover a saúde. Hélio, eu acho que se você colocar em modo... Isso, apresentação. Tá, aí é só passar a setinha. Coloque em modo apresentação e passa pela setinha do teclado. Pode ser também. Mudou? Não. Mudou? Não. Voltou. Pode, Agora isso. foi? Vai rolando. Mais um. Rola para baixo. Aí. Mais. Isso. Então, o que é saúde? Mais um agora. Passa de novo, porque era para ter animação. Aí, então, para aí. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma definição que é tipo um parâmetro, né? Para que a gente entenda quem nós somos, o que é o ser humano, tá? Então, ela define o ser humano como... O som tá baixo? Vou tentar aumentar aqui para vocês. Falar um pouquinho mais alto. Então, ela define como o ser humano como um ser biopsicossocial e espiritual, tá? Nós somos um conjunto de coisas, de áreas do conhecimento e que compõem o entendimento do que é o ser humano. Então, a gente tem a parte biológica, a gente tem a parte psicológica, social, e foi incluída também a parte espiritual. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, um pouquinho de cada uma dessas áreas. Então, nós somos um ser, né? O ser humano é uma figura onde tem uma complexidade de fatores, elementos e coisas influenciando, tá? O nosso desenvolvimento, a nossa evolução, a nossa maneira de viver aqui nesse mundo, tá? Pode passar, Hélio. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas áreas. Então, somos bio. O que significa isso? Então, a parte genética, a parte hereditária, o funcionamento do seu corpo, como os seus sistemas digestivo, respiratório, como tudo isso funciona, né? As doenças. Então, a parte biológica está falando do corpo em si, da parte física. Pode passar, Hélio. Somos psico, né? Então, toda a nossa parte psicológica, a nossa mente, né? As emoções, a parte cognitiva, pensamentos, a construção da nossa identidade, a consciência, a percepção que a gente tem de si mesmo, que é inclusive o que nos diferencia dos animais. Então, toda essa parte psicológica, né? Como ela funciona, a parte das conexões neurais, né? Então, tá tudo ligado a essa parte psicológica. Pode passar, Hélia. Somos também sociais, né? Então, somos seres sociais. Isso aqui é muito importante, porque a gente acha que o ser humano ele é social no sentido só de conversar com as pessoas ou de falar, de ter que interagir com as pessoas. Mas o fato de sermos sociais está significando que a construção do ser humano, da identidade desse indivíduo, ela passa pelo contato com outras pessoas.
Então, a minha identidade, ela é construída a partir da comparação, da relação, do aprendizado. Então, lá na minha família, lá onde eu nasci, eu tive um aprendizado, eu tive uma experiência, e essa experiência, desde a gestação, ela já começa a moldar e a construir quem eu sou. Então, se eu me acho bonita ou feia, eu sou bonita ou feia comparada a quem? Né? Eu faço o que é certo e o que é errado de acordo com qual regra? Quem inventou essa regra? Qual é a cultura que eu estou para dizer se é certo ou errado? Né? Porque aqui a gente come boi e lá na Índia não come. Então, é certo ou é errado? Então, a nossa construção social, ela está muito ligada a essa interação, né? Esse social, esse convívio, e isso vai moldar quem a gente é. Isso, inclusive, vai trazer para a gente vai construir a nossa identidade. Tá? Então, a família, os amigos, os relacionamentos, eles são extremamente necessários, principalmente nas primeiras fases da vida, né? Na infância e na adolescência, e eles é que vão nos moldar, nos construir como seres humanos, como pessoas, tá bom? Vamos para o próximo. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vou dar um... Gente, eu estou falando um pouco mais alto. Vocês estão falando que meu som está baixo. Eu já aumentei tudo que eu podia aqui. Vamos ver se vai funcionar, tá? Somos seres também espirituais. Espirituais, a Organização Mundial da Saúde incluiu essa categoria porque ela entende que, como a fé ela faz parte do ser humano desde a época das cavernas, que a gente vê aquele desenho lá, do pessoal olhando para as estrelas, né, falando sobre os astros, olhando para o céu. Então, esse entendimento de algo maior, daquilo que não é material, do pertencimento, seja natureza, algo que a gente está inserido, né? Não é só aqui a matéria e as pessoas. Então, é isso, essa fé, essa crença em algo que não é material, tá? Isso é o que é a parte espiritual. Aí, para cada pessoa, você vai poder incluir ou não aí questões religiosas, se a pessoa acredita, mas não está ligada a questões religiosas, apenas aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente ainda não entende, tá bom? Então, o espiritual, ele sim, ele interfere nas nossas vidas, porque faz parte dessa busca do ser humano por entender a natureza, por entender aquilo que acontece, entender como a nossa mente funciona, e a crença, a fé, ela é parte de nós. Então, a gente acredita em pessoas, a gente acredita que vai conseguir, a gente acredita em nós mesmos, e também a gente acredita que está inserido num mundo que é maior, que tem astros, que tem o céu, que tem um universo, e a gente faz parte disso. Então, é nesse sentido que a parte espiritual entra contribuindo e interferindo no nosso dia a dia. Pode passar, Hélio. Tá, então vamos lá. Então, o que isso está querendo dizer? Vamos pensar aqui um pouquinho. Então, a gente tem aí um conjunto de elementos, de fatores, de coisas que nós somos construídos, né? Então, a gente tem... a gente não consegue fazer uma avaliação ou um cuidado que seja com um indivíduo de forma separada. Então, se eu preciso entender que esse indivíduo ele é complexo e ele é completo, ele tem todas essas áreas, tá? Pode passar, Hélio. Então, o que é a saúde? A saúde, ela é o equilíbrio. Ela é o equilíbrio de cada uma dessas partes em si mesma, né? E ela é o equilíbrio juntando todas essas partes. Porque se eu fico doente, se eu sinto dor,
né? Eu vou ter aí um impacto na minha vida, isso vai causar impacto na minha parte psicológica, isso vai causar impacto na minha vida social, isso vai causar impacto em outras áreas, tá? Então, a saúde, ela é, na essência, o equilíbrio, tá? Então, gravem essa palavra, porque o futuro da saúde, o futuro das nossas vidas, a felicidade em si, que é o que o ser humano busca, ela está diretamente ligada ao equilíbrio. É o equilíbrio de tudo. Então, você pode comer tudo? Pode, desde que de uma forma equilibrada, de uma forma pensada, né? A gente pode fazer tudo? Pode, desde que tenha aí responsabilidade. Então, tudo está ligado a contraponto. Eu tenho um lado que é o tal do yin e yang, o preto e o branco. Então, esses contrastes, na verdade, se a gente olhar para uma perspectiva diferente, a gente vê aí a busca pelo equilíbrio, o bem e o mal, o certo e errado. O ser humano tem muito isso. É justamente porque a gente necessita desses contrastes, dessas duas pontas para buscar o equilíbrio, para que a gente vá em direção ao equilíbrio. Pode passar, Hélio. Então, por exemplo, aqui né? Se a gente vai ingerir muita caloria e vai queimar pouca caloria, vai desequilibrar, né? Se eu trabalho muito e eu descanso pouco, vai desequilibrar, vai me trazer problemas. Se eu sou um ser social, mas eu não socializo, como eu disse lá em cima, lá atrás, é muito importante a gente ter contato com pessoas. Então, se eu sou um ser social e eu não socializo, a gente teve aí o exemplo da pandemia, o quanto isso causou de problema nas nossas vidas, ficar em casa, não ter contato com as pessoas, né? Hoje a gente está tendo uma percepção maior a respeito disso, o quanto o contato com outro ser humano é importante para a gente, faz diferença nas nossas vidas, a gente fica mais feliz, né, com isso, mesmo aquelas pessoas que gostam de viver de forma solitária, né, a gente precisa das outras pessoas em algum momento. A solidão absoluta, né, ela tem aí outras questões, outras razões, que aí cada caso é um caso, mas no geral não é saudável. A pessoa que quer viver isolada do mundo, ela tem questões ali que podem ser cuidadas. Ela pode ter algum problema, né? Porque o ser humano que é feito para socializar, não quer socializar, a gente entende isso como uma disfuncionalidade. Entende? Então, assim, é preciso compreender que o ser humano ele precisa de todas essas coisas para que a gente se construa. Então, se eu tenho, por exemplo, como eu chamo, se a gente passa perrengue na vida, se a gente passa momentos difíceis, o que isso significa na nossa vida? Significa que eu vou aprender para melhorar, para evoluir, que é o processo natural, e esse momento que a gente entende como ruim ou difícil, ele é parte do processo por uma busca de evolução e equilíbrio. Né? Porque a gente vai aprender. Eu não posso simplesmente passar pela vida sem só buscando a felicidade, só buscando o que é bom, só buscando ficar protegida. Né? O cérebro não desenvolve, muitas outras habilidades socioemocionais que o ser humano precisa para essas interações, elas não são desenvolvidas se a gente não passa por dificuldades, se a gente não passa por frustrações, se a gente não passa por esses momentos mais difíceis, que a gente sabe que são os momentos onde a gente mais aprende. Qual é o objetivo da gente passar por um momento difícil, por exemplo? Né? A gente desenvolve ali habilidades socioemocionais que, no final das contas, essas habilidades elas ajudam a gente a se relacionar, a nos relacionarmos com as pessoas e com o mundo de forma geral. Os problemas do dia a dia, as questões, enfim. Tudo isso tem um objetivo, que eu vou chamar de objetivo maior, que é o equilíbrio. Pode passar, Hélio. Ah, tá. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe, bem feminino, porque eu acho que todo mundo já ouviu falar disso,
que é o bom e velho momento do mês da mulher da TPM. Então, vamos trazer um pouco essa ideia do quanto uma coisinha impacta em todas as outras áreas, ou em muitas áreas, dessas dimensões que eu trouxe, né? O bio, psicossocial. Então, um simples momento de TPM, o que causa na mulher? Dor. Dor, a gente está falando o quê? Da nossa parte biológica, da nossa parte física, né? Então, a gente tem aqui o bio. Então, a TPM é algo biológico, né, da mulher e tal. Então, só que a gente sente dor. Aí, essa dor, o que gera na mulher? Irritação psicológica. Isso é parte psicológica. Essa irritação, o que pode acontecer, que no geral acontece muito? Briga com o marido, né? A gente quer matar um, a gente quer agredir alguém, a gente quer ou se isolar completamente, né? Então, já está gerando aí um impacto na minha parte social. Quando eu estou interagindo com alguém, a gente considera uma parte social, tá? Então, eu briguei com meu marido, ele já saiu de casa para ir trabalhar também irritado, então eu já atingi a parte psicológica dele. E aí, ele vai para o trabalho e desconta a raiva dele, a irritação dele lá no trabalho. E aí ele está atingindo a parte social desse marido. E olha só, sou eu que estou com dor. Sou eu que estou ali naquele meu momento de irritação. E eu já impactei o meu social, eu já impactei o psicológico de uma outra pessoa e a parte social dele também. Isso aqui é uma representação assim muito, muito, muito simples, mas que comprova o quanto nós somos holísticos, né, que a gente chama. A gente tem várias dimensões e essas dimensões, elas conversam entre si. Então, eu não posso só, por exemplo, como a gente às vezes vê, um psiquiatra dá uma medicação para alguém que está com problema psicológico, né? Ou com uma disfunção aí mental, né? E então, como se fosse uma parte biológica. Ah, eu estou ansioso, eu tomo um remédio, eu deixo de ser ansioso. Não funciona assim. É preciso que você tenha um outro acompanhamento com um psicólogo, e aí o tratamento psicológico dá continuidade, para melhorar as coisas que impactaram a minha vida com esse transtorno, que foi a parte social e provavelmente a parte espiritual também. Então, uma coisa está ligada na outra. Então, se você fala assim, ah, não, eu só tenho um problema para resolver na minha vida, não tem. Não existe um único problema, sempre tem impactos em diversas áreas. Agora, da mesma forma, a gente consegue fazer pequenas mudanças nas nossas vidas que vão trazer melhorias físicas, que vão melhorar psicologicamente o nosso estado de humor, por exemplo, que vai melhorar o nosso social, porque eu vou estar bem para falar com as pessoas, eu vou estar me sentindo bem, e aí uma coisa vai girando, impactando na outra. Tá? Então, a saúde, ela é o equilíbrio de todas essas partes, tá? Pode passar, Hélio. E aí eu pergunto, então, por que eu preciso cuidar da minha saúde? Qual é o motivo? Por que isso é tão importante? Pode passar, Hélio. É a pergunta de $1 milhão, né? Porque cuidar da saúde é cuidar da sua felicidade e das pessoas que você ama. Por que felicidade? A gente tem, né, na nossa cultura, a ideia de que o ser humano vive a vida aqui, agora, em busca da felicidade. É por isso que muitas pessoas buscam a felicidade a qualquer custo ou querem viver num momento de êxtase o tempo todo, né? Isso não existe. Isso não é real. Porque se você olha para a sua vida, a maior parte do seu tempo e das coisas que acontecem na sua vida, elas são justamente o contrário. É perrengue, é dificuldade, é aprendizado, é problema para resolver, é desgraça, é perda. E aí o que acontece? Quando a gente está sendo educado na escola, em casa, a gente é educado a quê? A competir e vencer, a conquistar, a ganhar, certo? Então, na verdade, olha só que disfuncionalidade. A gente busca a felicidade, a gente quer essa felicidade,
Falaram pra gente que a gente tem que ser feliz a qualquer custo, a gente tem que buscar essa felicidade, mas a vida não é isso. Então, se a gente encontra uma pessoa que não tem recursos emocionais para lidar com a realidade, ela não consegue. Ela começa a desenvolver ansiedade, ela começa a desenvolver depressão, ela começa a desenvolver questões que ela não consegue assimilar porque não foi isso que ela aprendeu. Se ela perde, tem gente que não sabe perder, né? E aí, como é que faz? Se a vida, na maior parte do tempo, a gente perde mais do que ganha, né? A gente perde a infância, a gente perde a adolescência, a gente se separa, a gente perde pessoas queridas, a gente perde emprego, a gente perde um monte de coisa, a gente perde cabelo, a gente só ganha fio branco, mas perder a gente perde, né? A gente perde aquela que segura, esqueci o nome, gente, que segura a nossa pele, né? E ela cai, né? A gente perde o nosso vigor, a nossa vitalidade, porque é parte do processo. A gente perde, né, a nossa força muscular. Então, perdas. Como é que a gente lida com isso se a gente não aprende isso na escola? Colágeno, obrigada, Renata. Colágeno. Então, a gente, pela nossa vida, o desenvolvimento natural é esse. Então, na verdade, a gente deveria, na escola e na família, ensinar a gente a perder, a sofrer. E olha, seria bônus se a gente fosse feliz. Isso é bônus, sabe? Então, na verdade, se a gente. Ok, a gente tem essa realidade. Então, a gente cuida da saúde hoje, né? A intenção da gente buscar a saúde vai estar ligada também, que é uma dessas possibilidades, quando a gente tem um equilíbrio, por exemplo, psicológico, quando a gente tem recursos emocionais, a gente começa a olhar essa saúde ou essa vida dura e difícil por uma outra perspectiva. Então, se eu acordo todos os dias e eu olho para o sol, ou eu estou perto de natureza, ou eu consigo dar uma caminhada, ou eu tenho a minha família ali comigo, ou eu tenho pessoas que me amam, eu percebo, eu sinto esse amor, eu também amo aquelas pessoas. Cara, eu não preciso de mais nada. Eu sou feliz com isso que eu tenho. Eu tenho um trabalho, eu tenho um teto, eu tenho 2 braços, 2 pernas, eu enxergo. Então, isso para mim já é suficiente, né? Ou eu tenho pessoas que me amparam, que eu tenho rede de apoio. Então, ainda que eu não tenha um braço, não tenha uma perna, ou não consiga enxergar, ou não consiga ouvir, eu tenho uma rede de apoio e eu sei que, apesar dessa dificuldade ou dessa limitação, eu consigo, eu consigo sim me sentir amado, eu consigo me sentir capaz de fazer as coisas, de trabalhar, de estudar, né? Então, essa perspectiva, né, que a gente chama por exemplo, a psicologia positiva, está muito ligada a isso, tem a ver com a felicidade, né? De entender a importância e o valor daquilo que eu tenho, ainda que eu não tenha nada. Né? Então, então, vamos recapitulando aqui, né? A vida não é fácil, não é simples e não é só ganho. Esse é um ponto. Segunda coisa importante, se eu olho por uma perspectiva de valorizar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, porque o que eu sou é uma evolução, então hoje eu não sei fazer uma coisa, mas amanhã eu vou saber. Basta eu parar, estudar e correr atrás. Então, hoje eu não consigo uma coisa, mas eu posso conseguir. Então, o ser humano, se você entende que o ser humano ele é capaz de muitas e muitas e muitas coisas, se você olha para a sua vida e você fala, eu não sou uma pessoa merecedora, eu não sou, minha mãe não me amou, minha mãe me rejeitou, o meu ex-marido era abusivo, e aí eu realmente não me vejo capaz. Caramba, mas o ser humano evolui. O processo dele aqui é evolutivo, né? E não tem como você... Se você não fizer nada, você envelhece. Se você parar hoje, congelar, você vai envelhecer. Então, o processo natural, biológico, psicológico, ele é evolutivo. Então, sim, é possível mudar. Sim, é possível melhorar. Sim, se você acha que hoje você não merece, porque você vai ter essa perspectiva negativa, né?
o contrário dessa que eu falei, de ser capaz, de se sentir capaz. Então, você não se sente capaz, não se sente merecedor. Caramba, ainda tem uma vida aí pela frente. É possível se cuidar, é possível fazer, porque a própria biologia, a própria ciência hoje já mostra. É evolução, é para frente, entende? Então, quanto mais você se cuidar, quanto mais você for em direção a essa mudança, a essa evolução, de tentar melhorar a cada dia, não só da parte psicológica, mas desse conjunto de dimensões, da sua parte biológica, que é o seu corpo, né? Os seus sistemas, o funcionamento dele, a parte psicológica, porque a gente também sabe que é possível, a gente somatiza e o corpo reage a essa parte psicológica. A gente tem a parte social, que interfere na parte psicológica, que interfere na biológica, e a espiritual, para a gente entender que tudo isso está dentro de um grande universo, né? E que tem regras, né? Causa, efeito, enfim. Então, olha só que coisa, que tamanho que isso tem. Olha o tamanho disso. Não é uma coisa simples, não é só você, não é só a sua saúde, não é só tomar um remedinho ou ir no médico uma vez por ano. Olha só que coisa grande a saúde representa para você. Pode passar, Hélio. Aí. Então, olha só. Crenças, visão de mundo, senso de pertencimento, neurotransmissores, serotonina, autoestima, identidade, motivação, memória, funções executivas, dopamina, tudo isso junto dentro da gente. Tudo junto, misturado, sem, sabe? Caramba, olha só como é que é complexo você cuidar de si mesmo, né? É muita coisa, são muitas dimensões juntas para a gente lidar. Dá para fazer isso sozinho, gente? Não, tem que ter um psicólogo, um psiquiatra aí para dar uma ajuda, né? No mundo de hoje, onde quando eu começo a aprender uma coisa, já mudou, já é outra, e surge uma coisa nova, e surge uma tecnologia nova. Gente, a gente não dá conta mais. A tecnologia e a parte social, né, que é o mundo, ela está evoluindo rápido demais, a gente não está nem conseguindo acompanhar. Então, para você lidar com isso, primeiro, você teria que ter uma estrutura familiar muito legal, que te ensinasse não só o amor, isso é muito importante, o amor, o carinho, o afeto, mas te ensinasse a desenvolver habilidades socioemocionais para você lidar com tudo isso, com o mundo, com tudo que nos impacta, né? Então, se você não desenvolveu essas habilidades, esses recursos emocionais, algum momento da sua vida, nos dias de hoje, você vai ter uma ansiedade além da conta, você vai ter uma tristeza além da conta, você vai parar para pensar na sua vida e vai falar, caramba, o que eu fiz da minha vida? Pode ser que você não saiba lidar com isso. Né? A gente tem aí fases do nosso desenvolvimento, tipo as mulheres aos 40 e o homem geralmente aos 50, 50 e pouco, né? Que é a idade da loba e do homem também, que a gente para olhar para trás e ver a nossa vida. Tem mudanças hormonais acontecendo, tem uma série de coisas que são fases do nosso desenvolvimento que a gente olha assim para trás e olha para a nossa vida. A mulher, por exemplo, que a gente ouve muito, vai ficar para titia, então se não casou, se não teve filho, isso até então, até um pouco tempo atrás, isso era uma questão para a mulher. Hoje nem tanto, mas antigamente, até pouco tempo atrás, era. Caramba, eu não vou ter filho, tem que congelar óvulo. Né? Viu aí a Cláudia Raia agora tendo filho com 50 e poucos. Então, assim, a mulher tem questões ali que se ela não planejar a vida, se ela não pensar sobre isso, se ela não quiser ter filhos antes de 40 e poucos anos, como é que ela faz depois que ela não pode mudar de ideia? Né? Então, isso tudo impacta na gente. Já tenho que pensar congelar óvulo daqui a não sei quanto tempo. Né? Então, olha só com quanto de antecedência eu tenho que lidar, eu não estou conseguindo lidar com os problemas de hoje. Com tudo isso, senso de pertencimento, visão de mundo, autoestima. Hoje, imagine para daqui a 10 anos. Que eu tenho que planejar, fazer uma faculdade hoje para daqui a 5, 6 anos eu terminar. Nem sei se eu vou querer isso daqui a 5, 6 anos. Gente, olha, eu fico cansada só de pensar nisso. Então, essa complexidade, ela demanda do ser humano recursos emocionais,
recursos fisiológicos, o equilíbrio fisiológico para lidar com isso, porque se a minha dopamina, se a minha serotonina, se ela está desregulada, se ela não está legal, eu não consigo ter uma visão positiva da vida, eu não consigo raciocinar direito, eu não consigo tomar boas decisões. Se eu tenho crenças limitantes, porque foi desenvolvida lá na minha infância, se minha mãe uma vez falou assim, você é um idiota, você não serve para nada. E se eu cresci ouvindo isso, gente, o que a nossa mãe fala pra gente naquela fase, a gente acredita. E aí eu cresço achando que eu sou um idiota, que eu não presto para nada. Mesmo que a realidade me prove o contrário. Então, aqui eu quero fazer aqui uma parte falando sobre o quão é importante a gente ter um suporte, já que se a gente não tiver rede de apoio, usem e abuse do psicólogo e do psiquiatra. Tá? Depois da pandemia, eu digo que quem não tem um psiquiatra é que tá doido. Quem não toma um tarja preta hoje aqui é que não tá pensando bem, sabe? Não tá entendendo ainda o que está acontecendo, né? Porque realmente o impacto foi gigantesco. Então, o psiquiatra, ele vem como uma ajuda, né? Um recurso que a gente vai ter para regular de forma rápida a parte hormonal, a parte de neurotransmissores e nosso corpo físico, porque ele vai trazer o remédio, vai trazer uma substância para trazer o equilíbrio. E depois que a gente está equilibrado, a gente faz a terapia. Porque se eu tiver em crise, eu não consigo trabalhar, eu não consigo tratar na terapia. Eu tenho que primeiro regular o equilíbrio de novo aí. Eu não posso estar nem numa euforia, numa ansiedade danada, que é para cima, e nem para baixo, deprimida demais. Porque senão eu não consigo pensar. Eu não consigo trabalhar esses recursos psicológicos que eu preciso, encontrar o porquê que eu acho que eu realmente sou uma pessoa que não vale a pena. Por que eu acho que eu não mereço ser amada? Então, o psiquiatra vem para ajudar a gente a regular isso, a equilibrar, e a terapia para encontrar o motivo de você pensar isso, por que você pensa, como é que a gente pode mudar isso, né? Tarefinhas e tudo mais, tá? Então, olha só o conjunto de problemas que a gente tem para lidar, mesmo que a gente não faça nada, tá? Pode passar, Hélio. E aí, como é que a gente promove, então, a saúde? Gente, olha só, eu já tentei, mas não tem para onde a gente fugir. Exercício físico, alimentação saudável, sono de qualidade, boas relações, perspectivas positivas sobre a vida, ter um hobby, uma válvula de escape que a gente chama, e a espiritualidade. Da mesma forma que aquelas dimensões que eu falei, todas elas impactam na nossa construção e na nossa vida, no nosso dia a dia. Se eu quero promover a saúde, eu vou ter que impactar essas áreas. Então, exercício físico, ai, gente, a gente ouve muito, né? É um saco, eu pago academia, vou um dia, não vou mais. Gente, não tem para onde correr. Tem que fazer. Eu sou uma dessas, tá? Eu começo, aí eu paro, aí tá chovendo, tá frio, tô na época da TPM, tô com dor, não vou, né? Que a gente arruma bastante desculpa, mas tem que fazer. Então, exercício físico, alimentação saudável também, gente. Vocês não têm ideia, quer dizer, não sei, alguns não devem ter ideia do quanto a alimentação impacta na nossa vida, na parte biológica e na parte psicológica, gente. É só a gente pensar. Quando você está nervoso, quando você está tenso, principalmente TPM, ou com raiva de alguém te largou, você vai para onde? É para o doce, é para a gordura. Então você já vê aí o impacto que o seu corpo ele pede determinados alimentos. Não é à toa. Porque aquilo ali vai trazer para. Como uma barra de chocolate numa TPM, gente, os homens não sabem o que é isso. Eles não têm ideia. Depois vocês podem me dizer o quanto uma barra de chocolate, sabe, saboreada na TPM faz uma diferença. Sabe aquela briga que eu mostrei ali na fase da TPM quando ele está irritada? Gente, é uma dica para vocês, homens, né? Mulher na TPM é isso. Porque a gente, ai, tá bom, relaxei, sabe? Então, esses cuidados para promoção da saúde,
ele vem de forma também atuando nas diversas dimensões que o ser humano se constrói, tá? Tanto a espiritualidade quanto bons relacionamentos. Então, várias pesquisas aí já foram feitas e as pessoas que têm melhor qualidade de vida e uma vida mais longa são as pessoas que têm bons relacionamentos. Tem rede de apoio, né? Família, amigos, tem bons relacionamentos no trabalho, conhece pessoas, não é quantidade, é qualidade. Então, não importa se você tem no seu Facebook, no seu Instagram, não sei quantas mil seguidores, isso não é amizade. Então, são bons relacionamentos que fazem a diferença na vida da pessoa, inclusive com expectativa de vida maior, tá? Pode passar, Ellen. Então, eu te pergunto, de 0 a 10, como está a sua saúde hoje? Se vocês quiserem botar aqui no chat, vai ser bem interessante. De 0 a 10, como está a sua saúde hoje? Depois de tudo isso que eu falei para vocês, desse entendimento da saúde, né, de forma global, de 0 a 10, como é que você avalia a sua saúde hoje? Ó, 5. Nossa, eu não sei se eu trouxe uma boa notícia para vocês ou uma má notícia, né? Ah, eu achava que eu estava ótima, mas agora... Ó, 5, 7, 8. Legal, gente. Ó, 4, 6, 5. Olha só que interessante. O que eu entendo? Ó, 9,5, André, parabéns. Depois eu vou saber se isso é verdade, mas se essa sua avaliação tá certa, hein? Então, gente, mas o que a gente pode compreender aqui, né? Se eu dou um 5, por exemplo, eu tô tendo a percepção de que eu posso melhorar. Eu não estou 5 porque eu estou ruim, eu estou 5 porque eu ainda tenho o que fazer, eu ainda posso melhorar. Então, olha só quanta coisa você vai poder mudar na sua vida, você vai poder cuidar da sua vida, né? Mesmo quem tem o 9 ainda não está no limite, né? Ainda pode melhorar, porque como a gente falou, é um processo de evolução. Hoje você está bem, amanhã a gente não sabe, né? Então, tem pandemia, tem uma série de coisas que o mundo hoje não é mais certo, tá? Então, pode passar, Hélio. E aí, o que a gente pode fazer, né, para cuidar disso? Então, agora a última pergunta para vocês. Depois de tudo isso que eu falei, o que a saúde significa para você? Pode passar, Hélio. Então, a saúde significa você. Olha só o tamanho que isso toma, a proporção que o cuidado com a saúde significa. Cuidar da sua saúde é cuidar de você. Qual é o detalhe aqui, gente? Isso daqui parece até óbvio, né? Se eu cuido da minha saúde, mas não é. Não é. Eu atendo muitas pessoas que têm dificuldades gigantescas de cuidar de si mesma. E eu tenho certeza que muitas pessoas, principalmente mulheres, que é o que é mais comum eu atender, cuidam de todo mundo, cuida da mãe, cuida dos filhos, cuida do marido, trabalhos na igreja, pessoas solicitam ajuda, está sempre disponível, não sabe dizer não. E quando vai cuidar de si mesma, não, olha, agora eu estou cansada, eu não vou fazer. Só param para cuidar de si mesma quando ficam doentes. E doentes a ponto de não conseguir levantar. Porque se tiver doente, vai se arrastando mesmo assim. Isso é muito comum, tá? Então, quando a gente fala cuidar da saúde é cuidar de si mesmo, o próprio cérebro, se não entende isso, se não aceita que você é merecedora de cuidar de si mesmo, todas as vezes que você vai fazer algo por si, o seu cérebro trava, que a gente chama de autossabotagem, né? Ele bota você doente, ele faz você não levantar, ele faz você esquecer, ele faz você não querer, ele faz uma série de coisas que simplesmente você realmente não vai se cuidar. E aí, olha só, o cuidado com o corpo é biológico, mas o seu psicológico está atuando na autossabotagem, porque o social construiu crenças lá na sua família, com as pessoas, de que você não era merecedora daquilo.
Veja como tudo isso é interligado. Então, hoje, você pode entender, e agora vocês não podem mais dizer que não sabiam, né? Olha, a Aline já tinha me dito isso, que cuidar da sua saúde é literalmente cuidar de você. E não é só você. É o impacto que você tem na vida das pessoas, na vida do seu filho, na vida do seu marido, na vida das pessoas que te cercam, dos seus familiares, das pessoas, dos colegas de trabalho, porque se tu tá mal-humorada, né? A gente não quer ficar perto. Então, tudo isso. Então, esse cuidado, ele é global, tá? Pode passar, Ellie. E aí, qual é a proposta aqui hoje? Gente, Clean e Viva Bem. É para isso. É exatamente isso que eu estou falando, que eu estou querendo dizer. A gente agora tem, se você não consegue fazer isso sozinho, ou não conseguiu fazer até agora, o Clean e Viva Bem, ele vai trazer para você esse caminho, porque você vai ter, pode passar, Hélio, você vai ter nutricionista para cuidar da sua alimentação, como eu falei. Você vai ter um personal trainer para cuidar da coisa do exercício que é chato, mas tem que fazer. E você vai ter o suporte emocional que vai cuidar da parte psicológica. Então, é um conjunto, da mesma forma que a gente precisa cuidar da nossa saúde, né, de forma global, aqui você vai ter também esses cuidados de forma global, nas diversas dimensões. Tá? Então, o Clean Viva Bem é isso: é você cuidar da nutrição, cuidar do personal, da sua atividade física, do seu corpo, e também ter um amparo psicológico. Não é terapia, tá? Mesmo que você ainda tenha algum preconceito, o suporte emocional é um pouco diferente, tá? Tem mais essa linguagem aqui que eu uso, porque eu sou coordenadora de lá, então a coisa é mais ativa, a gente faz tarefinhas, a gente entende você dessa forma global, dentro de um cenário teu atual, para depois a gente atuar. Tá? Então é uma coisa bem legal. Aí eu tô puxando a sardinha pro meu lado, né? Vendendo meu peixe. Então, assim, você vai ser cuidado de forma global. Pode passar, Ellen. Então, gente, é isso. Tá? Obrigada por vocês me ouvirem até aqui. Né? Se alguém tiver alguma pergunta, fiquei muito legal muito feliz pela participação de vocês aí, falando sobre a avaliação da saúde de vocês. E essa pergunta do quanto a saúde impacta, né? De quem é você, né? Entendendo essa sua saúde como está hoje, o quanto você cuida de si mesmo, responda isso com calma, né? Depois aqui da palestra, você com você mesmo, e dê esse passo, né? Claro, né? Venha participar do programa, né? Faça parte disso. Ah, um detalhe, eu não falei sobre Setembro Amarelo, né? A gente está no finalzinho. Isso tudo que eu falei, desse desequilíbrio que acontece na nossa vida, eles podem resultar em suicídio, em diversas outras coisas, né? Que a gente está comemorando aí a última semana da campanha, na verdade não é nem comemoração, é a campanha do Setembro Amarelo. Então, você regulando a sua parte biológica, a sua parte psicológica, com tratamento, que essa questão do suicídio, ela é médica, é uma questão médica, tá? Então, esses cuidados todos, você cuidar da saúde de forma global, ajuda também nisso. Isso, inclusive, é prevenção ao suicídio, esse cuidado de forma global com a saúde, tá? Tem uma pergunta aqui: existe como diferencial limiar entre desânimo e depressão? Então, a depressão ou a ansiedade também, ela é um conjunto. Primeiro, ela é um sintoma. Ela não é a causa. Alguma coisa desencadeou isso em você de forma desregulada, né? Porque tristeza, desânimo a gente vai ter em algum momento da vida, mas quando aquilo se torna um problema, me deixa disfuncional, quer dizer, eu não funciono para a vida, aí começa a ter nomes, transtorno disso, transtorno daquilo. Então, assim, a depressão, ela é um conjunto de sintomas, tá? O desânimo está dentro da depressão. Tá? Então, o desânimo, né, a falta de energia, a perspectiva negativa da vida. Então, é um conjunto de sintomas que você encontra ali. Quando você vai pegar lá o DSM-5, né, para categorizar, para dar o diagnóstico, você tem ali uma série de sintomas. Então, o desânimo é um sintoma e a depressão é um transtorno. Tá? Mais alguém tem alguma pergunta?
Temi, se você quiser, fica à vontade aí. Oi, Aline. É que o meu fone aqui não tá com áudio, eu estava só te escutando. Muito obrigada pela palestra, tá? Pelas informações. Minha saúde está 5, mas vamos melhorar. E é isso, agradeço a todos. Tá bom? Vou verificar o vídeo, a palestra está sendo gravada para poder disponibilizar para vocês. Tá bom? E aí, qualquer dúvida, é só falar com as meninas também, que a gente está aqui para auxiliar todos vocês, tá bom? Tá ok. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Camila, obrigada aí, Lisete, tá bom? Excelente dia para todos.